Ninguém ouviu o grito de Miguel. Só o som seco do metal retorcendo na descida da rodovia. Um crash que rasgou o silêncio daquela manhã cinza na Imigrantes. O volante escapou das mãos. O mundo virou de cabeça para baixo e, por um segundo, ele teve certeza. Acabou. É assim que termina. O cheiro forte de gasolina tomou o ar. Vidro quebrado arranhava a pele do rosto. O cinto prensava o peito como se quisesse esmagar o pouco de ar que restava. Lá fora, faróis passavam como riscos brancos, distantes, indiferentes. Dentro do carro amassado, preso entre o banco e o painel, Miguel Duarte só conseguia pensar em duas coisas: Lucas e Ana. A foto deles estava presa no painel, torta, manchada de poeira. Dois sorrisos de dente de leite, camiseta de uniforme escolar, um desenho de sol mal feito ao fundo. Mesmo com a cabeça latejando, ele procurou aquela foto com os olhos. Encontrou. Se agarrou àquele pedaço de papel como se fosse um colete salva-vidas. Meus filhos. A voz não chegou a sair. Foi só um pensamento rouco, engolido pelo gosto metálico de sangue na boca. Luzes azuis começaram a piscar lá longe. Sirenes ecoavam pela rodovia, ficando cada vez mais altas, até que parecia que tocavam dentro da cabeça de Miguel. Cada som batia junto com o coração, num ritmo irregular, desesperado. Ele tentou mexer a mão direita. Nada. O braço parecia não existir. Do lado esquerdo, um formigamento quente descia das costelas até o quadril. A dor vinha em ondas, uma mais forte que a outra, como se o corpo estivesse sendo apertado por dentro. Não posso deixar eles sozinhos. O pensamento veio como um pedido. Não para médico, não para enfermeiro, para Deus, para o universo, para qualquer coisa que estivesse ouvindo. A porta do carro foi arrancada com um tranco. O cheiro de chuva, gasolina e terra molhada invadiu tudo. Uma voz gritou bem perto. Tem pulso. Respira. Calma, senhor. A gente tá aqui. Miguel tentou falar, mas a língua pesou. Doeu até piscar. Flashes de imagem cortavam a consciência. O macacão laranja dos bombeiros. O reflexo distorcido do carro no guarda-corpo molhado. Um tênis infantil jogado no banco de trás, o de Lucas, que ele tinha prometido trocar no fim de semana. Eu devia ter trocado ontem, pensou. E isso doeu quase tanto quanto a costela quebrada. Quando o tiraram do carro, o frio do ar bateu no corpo suado. O céu de São Paulo estava baixo, de um cinza sujo, carregado. Ele viu o céu uma última vez, antes de ser colocado na maca. As gotas começaram a cair com mais força, pingando no rosto, se misturando com o sangue. Dentro da ambulância, tudo era barulho. Bip constante do monitor, metal batendo, vozeiros apressados. Pressão caindo. Carrega mais soro. Senhor Miguel, se o senhor me escuta, pisca 2 vezes. Ele quis piscar. Piscou uma vez. A segunda ficou pela metade. No meio do caos, uma imagem insistia em voltar. Ana dormindo abraçada no ursinho cor-de-rosa. O cabelo bagunçado, o pé para fora da coberta. Miguel lembrava de ter parado na porta do quarto na noite anterior, cansado, mas orgulhoso. Tô fazendo tudo isso por vocês, pensara, antes de ir responder e-mail de madrugada. Agora, deitado, preso em cintas, ele se perguntava se todo aquele tudo isso tinha valido. A ambulância deu um solavanco mais forte. A dor explodiu no peito. Por um instante, tudo virou branco. Quando a visão voltou, foram luzes, fortes, brancas, quase agressivas. Ele já estava no hospital. O cheiro mudou. Saiu gasolina, entrou desinfetante, álcool, plástico. Várias figuras passavam por cima dele com máscaras, toucas, mãos enluvadas. Nenhum rosto fixo, só olhos, sobrancelhas franzidas. Um próximo, urgente o tempo todo. Tórax instável. Traumatismo craniano leve, provável. Vamos entubar? Ainda não. Vamos estabilizar primeiro. Miguel queria falar.
Não me corta, não me abre, eu tô aqui, eu tô acordado. Mas a boca não obedecia. Ele sentia cada mexida na maca como se fosse dentro da coluna. Um fogo correndo do pescoço até a lombar. Numa pausa entre um exame e outro, entre um empurra e puxa de maca e outro, o silêncio caiu por alguns segundos. Não era silêncio de verdade. O hospital, nunca silencioso. Sempre tem um bip, um choro, um carrinho de metal rangendo. Mas, comparado ao caos de antes, aquilo parecia um respiro. Foi nesse quase silêncio que ele ouviu. Atrás da cortina, duas enfermeiras conversavam enquanto mexiam em papéis. Você viu a esposa dele? Uma voz perguntou com um tom meio indignado. Ligou só para saber se o plano de saúde cobre tudo. Nem perguntou se ele estava acordado? A outra retrucou. Nada. Zero. Só. Qual é a gravidade? Ele assinou o seguro de vida novo? Quero falar com o médico responsável. Dá até arrepio. Miguel sentiu um arrepio diferente. Não era frio. Era um gelo que começou na nuca e desceu pela espinha. Valéria. Ele esperou ouvir um talvez ela esteja em choque. Cada um reage de um jeito. Não veio. Tem gente que só pensa em herança. A primeira completou baixando a voz. O cara quase morre e ela preocupa com papel. As palavras bateram forte demais. Herança, papel, plano de saúde. Ele pensou em Valéria com aquele jeito seguro. Blazer impecável, perfume caro que preenchia o elevador inteiro. Pensou na família dele insistindo. Miguel, você não pode criar as crianças sozinho. Elas precisam de uma figura feminina. Pensou na forma como ela parecia ter surgido na hora certa, na festa certa, dizendo exatamente o que ele precisava ouvir. Naquele momento, deitado sob a luz fria, ele se perguntou se tinha sido coincidência mesmo, ou cálculo. Uma das enfermeiras puxou a cortina. Ele fechou os olhos rápido, por reflexo. Não queria perguntas, não queria conversação, queria ouvir mais. Os minutos seguintes vieram e foram em pedaços. Mais exames, mãos apertando, luz nos olhos, alguém dizendo: ele teve sorte, quebrou, machucou, mas não fraturou a coluna de forma grave. Vai precisar de repouso absoluto e cuidado. Sorte. Parecia ironia. Repouso absoluto. Em casa. Em casa. A palavra trouxe outro tipo de medo. Em casa. Com quem? Quando finalmente o empurraram para um quarto, um pouco mais silencioso, um pouco menos gelado, Miguel sentiu como se tivesse saído de um furacão e entrado num aquário. O som vinha abafado, distante. Os lençóis eram frios, o colchão duro. Ele queria se mexer, testar o corpo, mas cada músculo reclamava. As horas passaram sem nome. Só luz trocando de posição na parede. Médicos entrando e saindo. Um deles, Dr. Belardo, ficou mais tempo. Era velho conhecido. Aquele tipo de médico que vê além do exame, que lembra do nome dos filhos, que pergunta da dor no ombro de uns anos atrás. Você me escuta, Miguel? A voz do doutor veio firme, mas baixa. Você teve um baita susto, mas vai ficar. Miguel tentou mexer a cabeça só um pouco. Belardo entendeu o micromovimento. Traumatismo leve. Costelas quebradas, muita pancada. Mas neurologicamente, você está aqui. O médico se aproximou, abaixou ainda mais o tom. Sua esposa ligou, disse que vai ver se consegue passar aqui. As palavras vinham com cuidado, mas o peso chegou inteiro. Miguel fechou os olhos, não pela dor física, mas para fugir da imagem de Valéria dizendo: ver se consegue, ver se consegue. Os filhos não tinham ver se consegue. Eles estavam lá todo dia. Ele era o pai que chega tarde, mas chega. Algo duro apertou o peito de Miguel. Não era fratura, era outra coisa. Dr. Belardo já ia sair quando Miguel forçou a voz. A garganta arranhou, parecia papel de lixa. Doutor, saiu só um sopro. Belardo se virou na hora. O que foi, Miguel? Miguel respirou fundo, sentindo o ar lutar para entrar. Eu preciso ter certeza de uma coisa.
Não era sobre raio-x, não era sobre remédio, era sobre verdade. Com esforço, ele murmurou o plano que se formava em pedaços. E se todo mundo achasse que ele está inconsciente? Que não escuta, não entende? O que Valéria diria perto dele? O que Caio deixaria escapar? Doutor Belardo arregalou os olhos. Miguel, isso é arriscado. Eticamente, complicado. Miguel encarou o teto. Depois empurrou o olhar até o rosto do amigo. O que é mais complicado, doutor? Fingir que eu dormi. Ou continuar dormindo para a vida. A voz saiu falha, mas o sentido era claro. Minha vida. E a dos meus filhos. Tão na mão de gente que eu não sei mais se posso confiar. O médico ficou em silêncio um instante. O bip do monitor preenchia o espaço. Depois, soltou um longo suspiro. Você sempre foi teimoso. Ele ajeitou os óculos. Tá bem. Eu vou dizer que seu estado é delicado, que você responde pouco. Mas, você tem certeza do que está fazendo? Miguel pensou em Lucas, em Ana, na foto amassada no painel. Eu não tenho certeza de mais nada, respondeu, cansado. Só sei que eu preciso ouvir a verdade. Os 2 dias seguintes no hospital foram o primeiro ensaio. Miguel aprendeu a controlar até o piscar, a respirar fundo sem parecer que estava acordado, a deixar o corpo pesado como pedra. Enquanto isso, ouvia. Ouviu o técnico de enfermagem, ouviu o comentário de corredor, ouviu finalmente a voz de Valéria entrando no quarto. Ela chegou com salto alto batendo no chão brilhante. Perfume forte demais para um lugar com cheiro de álcool. Não tocou na mão dele. Ficou ao pé da cama, olhando como se estivesse avaliando um sofá novo. Não sei se aguento isso por muito tempo, murmurou, achando que ele não podia ouvir. Minha vida não pode parar. O celular vibrou. Na tela, o nome, Caio. Ela atendeu ali mesmo. Miguel não precisava ver. Só de ouvir os 2 nomes juntos, Caio e Valéria, sentido um enjoo diferente subir. Quando, enfim, falaram em alta e em volta para casa, Miguel já tinha tomado a decisão. Dentro da ambulância particular, no caminho de volta, ele olhou de relance à janela. O reflexo que apareceu não era o mesmo empresário de terno que fechava contratos. Era um homem pálido, os olhos fundos, a boca cortada. Mas tinha algo novo ali, uma dureza tranquila. Do lado de fora, São Paulo passava em borrões de cinza e vermelho. Semáforos, prédios, viadutos. Vida seguindo, indiferente. Quando a ambulância parou na frente da mansão, o enfermeiro abriu a porta traseira. O ar de casa entrou, misturado com cheiro de jardim molhado e piso encerado. Miguel sentiu o impacto. Era a mesma casa. Mas não era mais o mesmo lugar. Enquanto o tiravam dali, ele viu, preso ao canto da maca, um pequeno detalhe que tinha vindo junto do hospital. Uma fita branca, dessas de identificação, com o nome dele torto. Miguel Duarte, 45 anos. Ele fixou o olhar naquela fita balançando, fina, frágil. Era como se a vida dele tivesse se reduzido a isso. Um nome num plástico sendo empurrado por mãos que ele não sabia mais se eram amigas ou inimigas. E foi olhando aquela fita tremendo, à medida que entrava na própria casa, que Miguel teve certeza de uma coisa. A partir daquele dia, ele não ia se levantar só do acidente. Ele ia se levantar da mentira também. Só precisava, antes, fingir que continuava caído. A maca deslizou pelo corredor polido da mansão, como se estivesse invadindo o território inimigo. As rodas faziam um tec-tec leve no piso de mármore, e aquele som ecoava de um jeito estranho, como se a casa tivesse um vazio próprio, uma respiração fria que preenchia cada canto. Miguel percebeu isso no instante em que entrou. Era sua casa, mas não parecia um lar. As paredes claras, impecáveis, refletiam luz demais, como se tudo ali fosse feito para mostrar, não para viver. O cheiro era de produto de limpeza caro, sem nenhum rastro de café fresco, de bolo, de criança correndo.
tudo estéril, tudo gelado. E no meio dessa frieza toda, ela apareceu no topo da escada. Valéria, com um vestido creme que se moldava ao corpo e um salto que anunciava cada passo como se fossem marteladas. Toque, toque, toque. Os braços cruzados, a boca apertada num traço fino. Nenhum sinal de susto, alívio, amor. Nada. Cuidado com o tapete novo. Ela disse primeiro, apontando para o corredor. Se sujarem com essa maca, eu juro que... Ela não terminou, nem olhou nos olhos de Miguel. Olhou para o piso, para o tapete, para os próprios dedos, checando a manicure. Os paramédicos trocaram um olhar rápido entre si. Não disseram nada. Colocaram Miguel no quarto dele e foram embora sem sequer oferecer melhoras. Parecia que até eles sentiram a atmosfera pesada. Quando o último clique da porta ecoou, o silêncio caiu como um cobertor molhado. Valéria parou na porta, observando o marido de cima a baixo, como quem avalia um móvel que queria devolver. Espero que você se recupere logo, ela disse, mexendo numa pulseira de ouro. Tenho tanta coisa para resolver. Miguel não se mexeu. Não podia. Mas por dentro, uma parte dele apertou, queimando devagar. Valéria puxou o celular. O tom de voz mudou, suave, quase sedutor. Oi, amor. Uma pausa curta. Risadinha baixa. Sim, já trouxeram ele. Tá daquele jeito. Outra pausa. Eu vou te ligar mais tarde. Não dá para falar aqui. Ela saiu com a mesma elegância indiferente de sempre. O cheiro do perfume dela ficou no ar, denso, doce demais, quase sufocante. Miguel fechou os olhos. Não porque estava cansado, mas porque precisava segurar a raiva, o medo, o nó gigante que se formava no peito. Se ele reagisse agora, um olhar, um movimento, tudo acabava. O plano dele dependia do silêncio. Mas o silêncio não durou muito. A porta se abriu de novo, dessa vez com a delicadeza de uma brisa, e entrou Lorena. Vestido simples, cabelo preso, um avental com o bolso meio torto. Ela não andava. Ela deslizava com cuidado, como se cada passo pudesse acordar alguém, ou machucar alguém. No rosto dela havia algo que Miguel não via há muito tempo: sinceridade. Boa tarde, seu Miguel. Ela disse quase num sussurro, como se estivesse entrando num lugar sagrado. Ela ajeitou a luz do abajur. Fechou um pouco a cortina para não bater sol direto no rosto dele. Arrumou o travesseiro com mãos firmes, mas leves. Depois colocou uma coberta sobre o peito dele, com o tipo de carinho que não se aprende. Nasce. Se o senhor soubesse a saudade que seus filhos estão sentindo... Ela continuou baixinho. Eles pediram para vir aqui, mas... Dona Valéria não deixou. Miguel sentiu o coração pesar. Não pela dor física, pela outra. Lorena respirou fundo, segurando alguma tristeza no ar. Vou cuidar do senhor direito. Prometo. E sorriu. Pequeno, discreto, mas verdadeiro. Ela saiu. E o quarto pareceu mais vazio depois disso. Mas não daquele vazio frio de antes. Era outro tipo de vazio, um que faz falta, um que aquece. Mais tarde, a casa ganhou outra voz. Voz de riso, de futilidade, de veneno. Valéria e a amiga, Fabiola, entraram no quarto como se fosse camarim de salão de beleza. Não o quarto de um homem recém-saído de um acidente. Menina, olha isso aqui. Fabiola riu, apontando para Miguel. Que doideira. Um homem desses, forte, agora assim. Valéria abriu um espumante. Pop. A rolha bateu na parede. As duas brindaram do lado da cama, rindo alto. Se ele ficar assim para sempre, eu vou à loucura, Valéria reclamou. Eu casei para ter conforto, não trabalho de cuidadora. Relaxa, Fabiola disse, bebendo mais um gole. Pior não fica, ou fica. As duas riram. Enquanto elas falavam sobre viagens, roupas, herança, Miguel só conseguia ouvir o som da própria respiração. Lenta, pesada, forçada. O som de um homem que queria gritar, mas só podia escutar. E então, quando ninguém esperava, aconteceu algo que mudou tudo.
A porta abriu devagar. Um pezinho pequeno apareceu primeiro. Depois outro. Lucas e Ana. Os filhos dele. Lorena atrás, tensa, segurando o ombro dos dois, mas sem impedir. Rapidinho, tá bom? Ela sussurrou. Só para vocês dizerem boa noite pro papai. Valéria não estava ali. Era a única brecha. Lucas se aproximou do pai com o cuidado de quem carrega o coração na mão. Oi, pai. Ele murmurou, tocando a mão imóvel de Miguel com a pontinha dos dedos. A gente tá com muita saudade. Ana, com o cabelo preso de qualquer jeito, segurava um desenho. Uma folha de papel com um rabisco colorido. Um homem com capa azul e um S torto no peito. É você aqui, papai, ela disse, encostando o desenho no peito dele. Você é meu super-herói. O ar sumiu de Miguel por um instante. Ele queria levantar, abraçar, esmagar os dois no peito, mas não podia. Ana beijou a testa dele. Lucas apoiou o carrinho de brinquedo favorito no criado mudo. Pequenos rituais de amor. Os únicos que podiam fazer. Lorena olhava aos dois com olhos marejados, segurando a emoção como quem segura uma criança no colo, com cuidado para não deixar cair. Vamos, meus amores, antes que a dona Valéria veja. Os três saíram. O quarto voltou ao silêncio, mas um silêncio diferente, quente, com cheiro de infância, com peso de saudade, com o desenho amassado ainda tremendo no peito de Miguel, como se tivesse vida própria. A madrugada caiu sobre a mansão com um vento estranho, soprando pelas janelas como sussurros. Miguel não dormia, não conseguia. E antes que conseguisse organizar qualquer pensamento, a porta abriu novamente. Valéria entrou, sozinha, com um copo de vinho na mão. Ela não olhou para Miguel. Olhou para a própria imagem refletida no vidro da sacada. Estava impecável. Esse acidente veio na pior hora possível, Miguel. Ela desabafou como se conversasse com o vazio. Eu tinha planos, viagens, projetos. E agora fico presa a isso? Ela girou o vinho no copo como quem gira o próprio mundo. Eu não sou obrigada a viver cuidando de um homem que não reage. Não mesmo. O ar da casa ficou mais gelado. Miguel sentiu que, se tivesse força, teria estremecido. Valéria deu um último gole e saiu. E quando a porta fechou atrás dela, o vento da janela balançou de leve o desenho de Ana, ainda sobre o peito dele. A capa azul do super-herói tremulou. Uma ironia cruel, mas também um aviso. Naquele instante, Miguel entendeu duas coisas com absoluta clareza. A casa estava cheia de veneno, mas dentro dela havia uma única pessoa que trazia luz. E era por essa luz, e pelas duas pequenas que dependiam dela, que ele precisava continuar fingindo que estava no escuro, mesmo que o coração estivesse queimando por dentro. A chuva começou antes do amanhecer. Não uma chuva calma, mas aquela chuva de trovões que parece bater direto no peito da casa, fazendo as paredes tremerem devagar, como se respirassem com medo. Miguel ouviu tudo. Cada gota, cada rajada de vento, cada porta rangendo. E ouviu, principalmente, o som que mudou tudo. Passos apressados no corredor. Passos que não combinavam com o ritmo preguiçoso da casa nas manhãs. Lorena. Ela entrou no quarto como alguém que carrega um terremoto dentro do corpo. Os cabelos desgrenhados, os olhos inchados, o jaleco um pouco torto, como se tivesse sido colocado às pressas. Ela tentava manter a respiração firme, mas o ar escapava quebrado, quase doloroso. Miguel, imóvel no papel que precisava interpretar, sentiu o coração acelerar, mas por dentro, fora, era uma estátua. Lorena se aproximou da cama sem dizer nada. Tentou arrumar o travesseiro dele, mas a mão tremia tanto que a fronha quase escorregou. Uma pílula caiu no chão, depois outra. Era raro Lorena deixar algo cair. E antes que conseguisse esconder o colapso, o celular dela vibrou no bolso. O nome Doutora Torres brilhou na tela.
Lorena pediu perdão ao silêncio com um gesto e atendeu. Sim, doutora, sou eu. A voz dela já estava instável, antes de ouvir qualquer notícia. Mas quando a médica falou do outro lado da linha, o mundo de Lorena simplesmente desabou. 3 meses. A frase saiu como um sopro morto, como se tivesse quebrado alguma coisa por dentro. Miguel sentiu um choque percorrer o próprio corpo, mas se manteve imóvel, apenas escutando, apenas sangrando por dentro. Mas ela só reclamava de dor de cabeça. Doutora, tem certeza? Mais silêncio. Silêncio pesado. Silêncio devastador. O tratamento custa quanto? A resposta fez o chão desaparecer. 280 mil reais. Miguel segurou o ar. Não porque era muito dinheiro. Para ele não era. Mas porque para Lorena, para uma mãe solteira, era o mesmo que pedir a lua com as próprias mãos. Doutora, eu não tenho isso. Não tenho. A voz dela virou um lamento cru, um choro que arranhava o ar. Lorena desligou como se estivesse segurando um corpo que caía. Depois se sentou no chão, encostada na parede, abraçando os próprios joelhos. Minha menina, minha Camila. Miguel sentiu um nó subir pela garganta. Uma dor funda, humana, impossível de conter. Lorena respirou fundo várias vezes, tentando juntar os pedaços do próprio coração ali mesmo, no quarto de um homem supostamente inconsciente. E num impulso de desespero, ela caminhou até a cama dele, segurou sua mão e chorou sobre ela. Se o senhor estivesse aqui, se pudesse me ouvir, eu sei que ajudaria. O senhor é bom. Miguel quase mexeu os dedos, quase falou, quase soltou tudo. Mas não agora. Não ainda. O dia continuou como um peso sobre os ombros de Lorena. Miguel escutou cada telefonema. Mãe, eu vendo a TV, o fogão, mas não dá nem para metade. Tia Rosa, não, não é para mim, é para minha filha. Ela vai, por favor. Eu pago depois, eu juro, mas eu preciso salvar ela. Nada. Nada funcionava. Cada recusa era como uma porta batendo na cara de alguém afundando. A casa inteira parecia sentir o desespero dela. Os corredores ficaram mais escuros. As janelas rangiam com o vento. O teto pingava como se chorasse junto. Até Valéria percebeu, mas só para reclamar que Lorena estava com cara de doente e que isso passava uma energia horrível pela casa. Não perguntou o motivo. Não quis saber. Só reclamou. E saiu. Foi aí que Miguel teve certeza. Não podia esperar mais. À noite, Lorena voltou ao quarto para checar o paciente e tentar fingir que era forte. Mas a exaustão traía cada movimento dela. Ela respirou fundo, apertou o lençol dele com carinho e sussurrou na escuridão. Eu vou dar um jeito, seu Miguel. Nem que eu me mate trabalhando. Mas eu não vou perder minha menina. Eu não vou. Miguel ouviu o tremor na voz, ouviu o medo, ouviu a coragem. E foi nesse instante, entre o soluço preso e a esperança teimosa, que algo dentro dele se quebrou de vez. O homem que fingia estar morto despertou. Não fisicamente, não ainda, mas por dentro, no lugar onde a vida decide continuar ou desistir. A respiração dele ficou mais pesada, mais viva. Os dedos formigaram, como se o corpo inteiro dissesse: chega. Lorena não percebeu. Estava ocupada lutando contra o próprio destino. Mas Miguel sabia. Sabia que aquela mulher, aquela empregada invisível para metade do mundo, era a única luz verdadeira naquela casa cheia de sombras. E sabia que a filha dela precisava dele. Que ele precisava deles, que o amor que Lorena dava aos seus filhos tinha salvo aquela casa muito antes de ele notar. Ele não podia continuar imóvel enquanto o mundo dela desmoronava. Não por estratégia, não por vingança, mas por humanidade, por gratidão, por amor, mesmo que ele ainda não tivesse coragem de chamar assim. A tempestade lá fora rugiu mais forte,
batendo na janela como um aviso. Um raio iluminou o quarto por um segundo. E na claridade repentina, Miguel viu o desenho da Ana preso no abajur. O mesmo desenho que ela deixara no peito dele. O herói de capa azul. O pai que precisava ser forte. A capa, com o vento, tremulou de novo. Parecia um chamado. Parecia um voto de coragem. Parecia dizer: agora é você, papai. Agora é a sua vez de se levantar. E Miguel, pela primeira vez desde o acidente, sentiu o corpo obedecer. O dedo mínimo mexeu, quase imperceptível, quase invisível. Mas foi o suficiente para ele entender. A morte tinha sido planejada. A dor de Lorena o tinha despertado. E o herói, aquele herói desenhado pela filha, finalmente estava acordando. A manhã seguinte parecia ter sido lavada pela chuva da noite. O céu ainda estava cinza, mas era um cinza leve, quase um suspiro depois do choro. E foi nesse clima silencioso que Lorena entrou no quarto, sem saber que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Miguel sentiu os passos dela antes mesmo de ouvi-los. Ele conhecia aquele ritmo, cuidadoso, gentil, mas pesado de preocupação. E quando ela abriu a cortina, deixando a luz suave tocar seu rosto, Miguel decidiu que não dava mais para esperar. Não podia ver aquela mulher esgotada lutar sozinha nem mais um dia. Quando Lorena se inclinou para ajeitar o lençol, o perfume suave de sabonete simples dela preencheu o ar. E foi nesse instante, nessa distância de centímetros, que Miguel abriu os olhos. De uma vez, direto, com firmeza. Lorena congelou como se tivesse levado um choque. A bandeja que ela carregava quase caiu de suas mãos. Seu Miguel? Ela sussurrou, a voz quebrada. O senhor tá acordado? Miguel levou um dedo aos lábios. Por favor, não grite. Seu tom era rouco, arranhado, mas vivo. Vivo de um jeito que Lorena jamais imaginaria ouvir de novo. Ela recuou 2 passos, a mão no peito, os olhos marejados. Mas, como? Desde quando? Miguel respirou fundo, sentindo cada costela protestar, mas também sentindo a liberdade invadir o corpo. Desde o começo. Eu ouvi tudo, Lorena. Cada palavra, cada cuidado, cada lágrima. Ele encontrou o olhar dela com uma gratidão que atravessou o ar como luz. E ouvi sobre a Camila. O rosto dela se despedaçou num segundo. Desculpa, eu não queria misturar meus problemas. Ela balbuciou, tentando conter o choro. Miguel balançou a cabeça devagar. Você nunca foi um problema. Você foi a única solução dentro desta casa. Pausa curta. E eu vou ajudar a Camila. Hoje. Não posso aceitar. Ela tentou argumentar, mas Miguel segurou as mãos dela, mãos calejadas, quentes, verdadeiras. Lorena, você salvou meus filhos. Salvou a mim. Agora deixa eu salvar a sua menina. Ela desabou, de joelhos, num pranto silencioso, de alívio, de choque, de fé. E naquele chão gelado do quarto, começou uma aliança que derrubaria um império inteiro de mentira. As horas seguintes foram uma coreografia secreta dentro da mansão. Miguel voltou a deitar-se, fingindo a mesma imobilidade de antes. Lorena saiu com passos firmes e voltou minutos depois com o celular escondido entre as roupas de cama, como se carregasse dinamite. Miguel digitou com dificuldade, mas com precisão. Transferiu o dinheiro. Confirmou o nome da menina. Organizou tudo em silêncio. Vai ao hospital. Agora. Ele instruiu. E a senhora Valéria? Lorena perguntou, engolindo seco. Miguel sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso curto, mas cheio de algo novo. Força. Hoje quem deve ter medo é ela. Valéria e Renato, o sócio traidor, chegaram mais tarde com a arrogância de quem acha que já venceu. Tomavam café na sala, assinando documentos que dariam a eles controle total da empresa, da casa, da vida de Miguel. Com esse papel, a incapacidade dele é definitiva. Renato disse rindo.
Depois disso, é só vender tudo e sumir do país. Valéria levantou a taça de espumante. Ao novo começo. E brindaram. Mal sabiam eles que a queda estava a um passo da porta. No andar de cima, Miguel se preparava. Ele se levantou devagar, com um esforço que fez o corpo inteiro tremer. Mas levantou. Passou a mão pelo rosto, ajeitou o cabelo. Lorena o ajudou a colocar uma camisa limpa. Os dois trocaram um olhar que dizia sem palavras: é agora. O médico de confiança de Miguel chegou na hora exata, conforme combinado. Dona Valéria, Senhor Renato, por favor, venham rápido. É urgente, ele gritou da escada. Os dois correram, talvez achando que finalmente tinham conseguido o que queriam. Mas quando entraram no quarto, Miguel estava de pé, vivo, acordado, inteiro. Uma presença tão forte que fez o ar do quarto mudar de peso. Valéria empalideceu. Miguel, mas você estava ouvindo. Ele respondeu, firme. Tudo. Renato tentou rir. Calma, amigo. Você deve estar confuso. O acidente. Miguel pegou o celular e apertou um botão. A gravação começou a tocar. A voz deles. As confissões. O plano de roubo. O plano de fuga. E pior, a frase sobre os freios do carro. Valéria levou a mão à boca. Renato ficou sem ar. A polícia está a caminho, Miguel disse calmamente. E vocês não encostam mais nenhum dedo no que é meu, nem nos meus filhos. Valéria tentou se aproximar, mas Miguel deu um passo à frente. E pela primeira vez, ela recuou. 2 seguranças entraram atrás dela. Vocês têm 5 minutos para sair da minha casa. A frase caiu como martelo. Renato foi o primeiro a se render. Valéria ainda tentou chorar, implorar, manipular, mas nada funcionou. A máscara dela caiu inteira, revelando o vazio por trás. Quando finalmente atravessaram a porta da mansão, a casa inteira pareceu respirar aliviada. Era como abrir as janelas depois de anos de mofo. Minutos depois, 2 vozes invadiram o corredor. Papai! Lucas e Ana correram em direção a Miguel, que se ajoelhou. E dessa vez, não por fraqueza, por amor. Ele abraçou os dois com tanta força que parecia querer guardar os filhos dentro do próprio peito. Eu tô aqui, meus amores. Nunca mais vou deixar vocês. Lorena observava da porta. Lágrimas discretas, mãos apertadas no avental. Miguel levantou o rosto, encontrou o olhar dela e estendeu a mão. Vem, Lorena, você também faz parte disso. Ela entrou, hesitou, mas foi. E naquele abraço, Miguel, Lorena, Lucas e Ana, algo maior nasceu. Não era mais patrão e empregada. Não era mais uma casa dividida. Era o início de algo novo. Algo que a chuva da noite anterior parecia ter abençoado sem ninguém perceber. Um renascer. Do lado de fora, a sirene da polícia ecoou pela rua, levando embora o que restava de traição. E dentro da mansão, no criado mudo, o desenho da Ana, o pai com capa azul, caiu para o lado, deslizando devagar e parando aos pés de Lorena. Ela o pegou com cuidado. E pela primeira vez, notou que no desenho havia 4 figuras juntas, não 3. Lucas, Ana, Miguel. E uma mulher com vestido simples. Uma família inteira. A capa azul tremulou com a brisa que entrou pela janela aberta. E Miguel sorriu, sabendo que aquele desenho tinha sido profecia. O herói havia despertado. Os vilões tinham caído. E agora, era hora de construir o que sempre faltou: um lar de verdade.